Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Galera, vamos começar a estudar o conteúdo de geometria molecular. E para situar você no conteúdo, vou começar revisando alguns conceitos que acho necessário para que você consiga acompanhar o conteúdo sem muita dificuldade. Mas antes de iniciar, vamos dar uma olhada na tabela periódica e relembrar quem são os metais, os não metais e os gases nobres. Os elementos que estão em azul são chamados de gases nobres. Esses elementos eles são inertes, ou seja, são elementos estáveis e não tendem a reagir com outros elementos, nem com eles mesmos. Os elementos que estão em verde são os chamados de não metais ou ametais. E os elementos que estão em cinza são chamados de metais. Vamos seguir dando início a uma revisão sobre alguns conceitos de ligações químicas. Então, quando você estudou ligações químicas, foi apresentado a você três tipos de ligações: a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Então, cada tipo de ligação forma substâncias que apresentam características diferentes. As ligações iônicas elas formam substâncias que, em sua composição, apresentam elemento metálico e elemento não metálico. Por exemplo, o NaCl, o cloreto de sódio. O sódio ele é um metal, enquanto que o cloro é um não metal. Já as ligações covalentes, elas formam substâncias moleculares, que são substâncias que apresentam em sua composição elementos não metálicos. Por exemplo, a água, H2O. Tanto o hidrogênio quanto o oxigênio são elementos não metálicos, são ametais. E por fim temos as ligações metálicas, que dão origem às substâncias metálicas, ou seja, são aquelas substâncias que apresentam apenas metais em sua composição. Esclarecido esses tipos de ligações e suas respectivas substâncias, vale ressaltar que a geometria molecular vai estudar especificamente as substâncias moleculares, ou seja, aquelas substâncias que são formadas por ligações covalentes. Assim, vamos relembrar como se estabelece a ligação covalente. Mas antes, é importante vocês terem em mente que as ligações químicas elas ocorrem por meio de interações eletrônicas, ou seja, elas acontecem envolvendo os elétrons. Só que não são todos os elétrons de um átomo que vão participar da ligação química, são apenas os elétrons que estão no nível de valência, ou seja, são aqueles elétrons que estão no último nível energético, que estão na última camada eletrônica. Então, por isso, é necessário saber a configuração eletrônica dos átomos, pois ela informa como é que os elétrons eles estão distribuídos dentro dos níveis e dos subníveis de energia. Vamos relembrar como é que é feita essa distribuição eletrônica e para nos ajudar, nós utilizaremos o diagrama de energia. Na distribuição eletrônica, os elétrons são distribuídos começando pelos níveis de menor energia e segue até os níveis mais energéticos. Então, começo a distribuição eletrônica sempre pelo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e continuo seguindo a orientação das setas até que todos os elétrons estejam distribuídos. Por exemplo, o flúor com número atômico 9, ele estando eletricamente neutro, ele vai ter 9 elétrons. Então, fazendo a distribuição eletrônica desses 9 elétrons, eu tenho a sua configuração eletrônica e sou capaz de identificar seu nível de valência. Ou seja, identificando esse nível de valência, eu sei quais são os elétrons que vão participar das ligações químicas. Nesse caso do flúor, nós temos 7 elétrons no nível de valência. Então, o próximo passo é fazer a representação de Lewis, que é aquela representação onde cada elétron do nível de valência é representado por um ponto ao redor do símbolo do elemento químico.
No próximo exemplo, eu tenho o sódio, com o número atômico 11, e estando eletricamente neutro, ele também terá 11 elétrons. Então, faço a sua distribuição eletrônica, distribuo esses 11 elétrons aí, identifico qual é o nível de valência dele, né? E em seguida eu faço a representação de Lewis. O mesmo procedimento eu adoto para o cloro. Distribuo seus elétrons, identifico seu nível de valência e, por fim, eu faço a sua representação de Lewis. Outro conceito fundamental do conteúdo de ligações químicas é o da regra do octeto, que estabelece que os átomos reagem a fim de se estabilizarem. Então, essa estabilidade ela vai ser alcançada quando esses átomos atingirem um octeto de elétrons no seu nível de valência, ou seja, quando eles possuírem 8 elétrons na sua última camada eletrônica. Só reforçando que a geometria molecular vai tratar de estudar especificamente as substâncias moleculares, que são aquelas substâncias que possuem seus átomos unidos por meio da ligação covalente. Então, lembra que a ligação covalente é aquele tipo de ligação que ocorre com o compartilhamento de elétrons. É aquele tipo de ligação que ocorre entre átomos que possuem tendência a receber elétrons. Então, para adiantar nosso trabalho e não perdermos tempo fazendo a distribuição eletrônica, vamos fazer uso da tabela periódica. Se você está familiarizado com ela, saberá que ela fornece o nível de valência dos elementos químicos, principalmente dos elementos representativos, que são aqueles elementos dos grupos 1 e 2, e os elementos que estão nos grupos de 13 a 18. Assim, por exemplo, todos os elementos que estão no grupo 1, eles possuem apenas um único elétron no seu nível de valência. Já os elementos que estão no grupo 2, eles possuem 2 elétrons no seu nível de valência. Os elementos do grupo 13 possuem 3 elétrons no nível de valência. E o raciocínio aí ele segue até o grupo 18. Vamos ver como ocorre a ligação entre o cloro e o hidrogênio, formando o HCl, o cloreto de hidrogênio. O que eu sei sobre esses elementos? Eu sei que tanto o hidrogênio quanto o cloro, eles são ametais, eles são não metais. Então, o tipo de ligação que vai haver entre eles vai ser o quê? Vai ser a ligação covalente. Então, é a ligação onde ocorre o compartilhamento de elétrons. E para visualizar esse compartilhamento, eu escrevo as representações de Lewis, do hidrogênio e do cloro. Então, pela regra do octeto, eu consigo identificar que o cloro ele precisa de um elétron para atingir o seu octeto e se estabilizar. E o hidrogênio ele também precisa de um elétron, pois o hidrogênio ele se estabiliza com 2 elétrons. Assim, eu tenho um elétron do cloro e um elétron do hidrogênio formando um par eletrônico, formando um par de elétrons. E esse par de elétrons ele passa a ser compartilhado pelos 2 átomos. Assim, o cloro atinge o seu octeto de elétrons e o hidrogênio atinge o seu dueto de elétrons. Então, os átomos eles se estabilizam. Dessa maneira, há a formação de uma ligação covalente simples. O próximo exemplo é o do Cl2, o gás cloro. Então, são 2 átomos de cloro e cada átomo ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, para cada átomo de cloro aí está faltando o quê? Está faltando um elétron para que ele alcance o seu octeto e se estabilize. Então, um elétron do cloro vermelho e um elétron do cloro azul formam um par eletrônico, vão formar um par de elétrons. Então, esse par de elétrons ele passa a ser compartilhado por ambos os átomos e dessa maneira conseguem atingir seus 8 elétrons na camada de valência e se estabilizam. Um par eletrônico compartilhado ele forma o que a gente chama de ligação covalente simples. O próximo exemplo é o da água, H2O. Então, no exemplo da água, nós temos aí 3 átomos de 2 elementos químicos diferentes. Então, são 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio.
Nesse caso, o átomo de oxigênio ele será o átomo central. Então, os dois átomos de hidrogênio vão se ligar aí ao meu átomo de oxigênio. Fazendo as representações de Lewis para os hidrogênios e para o oxigênio, nós percebemos que o oxigênio ele apresenta 6 elétrons no seu nível de valência. Então, ele precisa de mais 2 elétrons para se estabilizar. Então, o que é que vai acontecer aí? O meu oxigênio ele vai formar, né, um par de elétrons com um átomo de hidrogênio e ele vai formar outro par de elétrons com o meu outro átomo de hidrogênio. Dessa maneira aí, né, todo mundo consegue se estabilizar. O oxigênio ele atinge o seu octeto de elétrons, os seus 8 elétrons, e os hidrogênios, cada um deles atinge aí os seus duetos. Então, eles se estabilizam. Pessoal, era esse o conteúdo que eu queria revisar com vocês. Espero que vocês tenham relembrado alguns desses conceitos, né? E que vocês tenham reforçado outros. Então, eu espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.